paz do Senhor, irmãos. Gostaria de falar sobre o conceito também não julgueis, né, que é um conceito muito usado pelas igrejas hoje, evangélicas, né? É sempre aquele detalhe, né? Eu posso falar das outras religiões como evangélico, eu posso denunciar o adultério, eu posso denunciar o homossexualismo, eu posso denunciar a corrupção na política, eu posso denunciar a idolatria, eu posso denunciar tudo. Mas os irmãos percebem que quando a espada do julgamento ela se volta para mim, se volta para nós evangélicos, para nós da igreja, muitos se escondem atrás do versículo de Mateus capítulo 7, verso de número 1, que diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgar, vocês serão julgados também. Hipócrita, porque você não tira primeiro a trave do teu olho, para depois ajudar o seu irmão a tirar o cisco do seu olho? Esse texto ele é usado nesses momentos, né, como argumento de que não podemos julgar os da nossa casa, podemos julgar os de fora, podemos julgar os ímpios, podemos julgar os homossexuais, podemos julgar os adúlteros, podemos julgar os católicos, podemos julgar os espíritas, os macumbeiros, os ateus, e por aí vai. Mas quando é para julgar a nós, ou as nossas denominações, aí então a ira vem, a raiva vem, né? O ataque vem, o espírito de Adão e Eva vem, que vão se esconder atrás da moita, porque quando Adão e Eva pecam, eles se escondem atrás da moita. E quando a igreja está pecando, os líderes estão se apostatando, estão sendo hereges, lobos, então eles estão se escondendo atrás da moita, de Mateus 7, versículo 1, para que não possam ser julgados. Como eu já fiz uma mensagem curta aqui sobre o conceito ungido de Deus, o conceito cobertura espiritual, então eles vão usar esses conceitos que são ungidos de Deus, que não podem julgá-los, que não podem tacar pedra neles, criticá-los, porque eles são mais espirituais, são homens de Deus, são mulheres de Deus, e por aí vai as abobrinhas que eles falam. Mas o que a palavra de Deus diz sobre o julgamento? Se você fizer um estudo sério sobre o julgamento, você vai ver que o que Jesus está dizendo em Mateus 7:1 é sobre o julgamento hipócrita. É você querer só achar defeito em todo mundo, erros em todo mundo. É você ser um fariseu, porque os fariseus eram assim, julgavam as pessoas pela roupa, pela aparência, né? Mas a palavra de Deus diz que devemos julgar segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. Devemos julgar não o pecado dos nossos irmãos, porque todos nós somos pecadores, mas devemos julgar os ensinos errados, principalmente isso, os ensinos errados, o comércio dentro da igreja, isso nós devemos julgar. Os lobos devem ser desmascarados pela verdade, pois só no Novo Testamento há mais de 27 referências sobre falsos profetas, falsas profecias, falsas doutrinas, e até nomes. Nós vamos ver Paulo dando nome a Alexandre o Latueiro, a Himeneu e o outro que eu me esqueci agora, que ele entregou a Satanás para aprender a não blasfemarem mais. O próprio João dando um nome também na sua carta lá em 3 João, do irmão que estava prejudicando a igreja, que estava trazendo heresias sobre a igreja, erros. O próprio Jesus também deu nomes. João Batista também deu nome a Herodes quando ele pecou, o adultério. Ele chamou pelo nome, não ficou dando indireta a ninguém. Então nós vamos ver que o julgamento na Bíblia ele acontece de Gênesis a Apocalipse. A própria carta de Coríntios, se você estudar, nós temos o estudo de todos os capítulos da carta de 1ª e 2ª Coríntios. Depois, se você quiser ouvir, você ouça. Fala para nós julgarmos os que estão dentro da casa de Deus, julgarmos pela palavra de Deus, julgarmos os ensinamentos, julgarmos as profecias, as pregações, porque a árvore é conhecida pelo fruto, e nós devemos nos acautelar para que ninguém nos engane. Mateus 24 diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Então devemos se acautelar, tomar cuidado, julgar, examinar pelas escrituras, fazer como os crentes de Bereia faziam, examinavam todos os ensinamentos de acordo com as escrituras, para não serem enganados ou iludidos pelos lobos devoradores. Então nós devemos julgar
Devemos analisar, testar, examinar, para não sermos enganados, né? Toda pregação que você ouvir, seja de qualquer pastor, seja minha, seja de todos, se não bater com a Bíblia, se não bater com o Evangelho, com o Novo Testamento, com os ensinos de Cristo e dos apóstolos, você considere como anátema, considere como heresia, porque não são os ensinamentos de Cristo Jesus, mas são ensinamentos diabólicos, como a teologia da prosperidade. Se eu não puder julgar, então eu terei que aceitar a teologia da prosperidade, terei que aceitar o G12, terei que aceitar o M12, que é o movimento dos 12, que também surgiu agora, terei que aceitar a unção do riso, do pozinho de ouro, terei que aceitar o comércio dentro da igreja, terei que aceitar os líderes jogando maldições no povo porque não dão dízimo, terei que aceitar várias coisas se eu não puder julgar, né? Terei que aceitar. Mas a Escritura diz que devemos julgar os da casa, devemos julgar as profecias e os profetas. Jesus elogiou inclusive essa atitude. Se você ler lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus vai elogiar a igreja de Éfeso, porque eles puseram à prova os que se diziam ser apóstolos e eram mentirosos, eram falsos. Jesus elogia essa atitude dos cristãos que colocam à prova esses que dizem ser apóstolos, que dizem ser ungidos de Deus, que dizem ser profetas de Deus, que dizem ser o semideus ou acima de Jesus, se duvidar. Jesus elogia essa atitude, porque muitos falsos profetas surgiram na época passada, estão surgindo no meio de nós, e estão saindo do meio de nós, estão pregando um falso evangelho, e devemos julgá-los e desmascará-los sem nenhum medo, assim como julgamos a idolatria como pecado, a feitiçaria como pecado, porque a Escritura assim nos ensina, assim também a Escritura nos ensina a julgar aqueles que usam o nome de Jesus para se enriquecer, para ganhar dinheiro, aqueles que pregam um falso evangelho. Devemos julgá-los e desmascará-los para mostrar a verdade, a diferença entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas. Que Deus possa te dar discernimento, te abençoar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E se você quiser se aprofundar nesse tema, procure, entre no Google e diz: é pecado julgar? Ali você vai ver vários estudos que afirmam que sim, estudos que afirmam que não, estudos que são como o que eu estou dizendo agora, que afirmam que sim, que não, que tem coisas que devemos julgar, tem coisas que não devemos julgar, que só cabe a Deus. Então, procure crescer no entendimento das Escrituras, para não ser fantoche, marionete, João Bobo dos falsos profetas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.